Tem palavras da língua portuguesa que ninguém mais usa. Você já viu a palavra grey em algum lugar? Vem do latim grex, que significa rebanho ou grupo de pessoas, tipo a torcida de um time, um partido, os fiéis de uma igreja. O primeiro álbum do meu convidado, lançado em 92, se chama Fora da Grey. Mais de 3 décadas depois, ele, que não se encaixa em rebanho algum, está aqui na minha frente, cantor, compositor, ídolo de jovens, maduros e maduras em geral, autor de obras que cortam como diamante afiado. Rogério Skylab, bem-vindo ao Provoca. É um prazer estar com o meu queridíssimo Marcelo Taz, que eu acompanho desde que eu me Nem sinto, podemos gente. contar. Este aqui é o Provoca, no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas e também pelas telas das plataformas digitais, no app Cultura Play ou em versão podcast no seu tocador preferido. O Skylab, nós estamos aqui numa TV aberta. É possível que alguém não te conheça? Eu duvido, mas é possível. É possível. Se apresente para o público da TV Cultura. Você sabe, o Taz, quando você fala TV aberta, eu fico muito feliz. Por quê? Eu fico muito feliz. Eu vou te explicar por quê. E que isso faz parte dos primórdios da minha carreira. Você sabe que eu tive uma grande dificuldade de entrar para uma grande gravadora. E lutei muito por isso, sabia? Lutei mesmo. O meu grande sonho era entrar numa grande gravadora, fazer parte do cast de uma grande gravadora, porque eu sabia disso, que as pessoas que fizeram parte de um cast vai ter consequências para o resto da vida. Esse sujeito, ele pode estar completamente desligado. Se ele fizer um show no interior, ele vão saber quem não é. Não tem jeito, vai todo mundo saber. Então, eu sabia disso. Eu tinha consciência disso. Você sabia que você precisava botar que eu a cara precisava ali. entrar no cast de uma grande gravadora. Só que eu não consegui. Eu não consegui. Aí, o que eu fiz? Já que eu não estava conseguindo nada, eu acho que a função do artista é, uma porta está fechada, você tem que tentar encontrar outras brechas, né? Qual foi a brecha que eu encontrei naquele momento, no início da minha carreira? Foi a TV aberta, pô. Sim, o Jô Soares, não é? Skylab, que é? Você chama a sua música MPB? Eu não sei te definir muito bem, não. Imagina eu, então. Desde o início da minha carreira, o meu grande desejo era conversar com um grande público. Se eu não sou um artista de massa, isso é outra conversa. Não sou uma Anitta, não ganhei dinheiro, não fiquei rico, né? Essas coisas todas. Eu não sou um artista de massa. Mas o meu papo é com um grande público. Então, quando você abriu agora falando da TV aberta, eu falei, é isso, o meu negócio é TV aberta. Eu quero falar com um grande público. E eu me lembro que lá nesse começo, você, adentrando a TV aberta, você reclamou que foi notado como um cômico. Confere isso, não? Você ficou implicado com isso? Não, a questão do cômico é porque o programa do Jô sempre levava um pouco para essa direção do humor. Eu não me incomodava, não. Às vezes pareceu que eu ficava incomodado. Não. Para mim está tudo bem. Muitas pessoas que me acompanham me levam para a perspectiva do humor. Isso. Da comédia. Não te incomoda. Marcelo, você sabe muito bem, cada um interpreta como quiser, cara. É incontrolável. Como quiser. O artista não tem nenhum controle. O artista não tem controle nenhum. Zero. Depois que você coloca o negócio, já era, cara. Eu tô sempre dopado. Eu tô sempre dopado. Eu tô sempre dopado. Eu tô sempre dopado.
que será que eles estão pensando dessa conversa? Não tenho a menor ideia. E agora, você não se acha engraçado? Não, eu te confesso, eu não sou. Você sabe, eu sempre gosto de dar um exemplo do Nelson Rodrigues. Eu dou sempre o exemplo do Nelson Rodrigues. Eu me lembro, eu estudei muito teatro e lemos muito Nelson Rodrigues na época, e ficava claro para mim que a tragédia, o drama do Nelson não era fazer rir. Era seríssimo. Sim, tá, sabe? assim como você. A minha perspectiva é absolutamente séria. Agora, por que você ria no teatro do Nelson? Você ria por causa da força de expressão dele. Sim. Ele tinha uma força de expressão que te levava ao riso. E né? o riso é uma emoção Também importante. Lógico e eu tenho uma notícia para você, Rogério Skylab. Você é engraçado. E não tem nenhum problema. E você fala coisas seríssimas dessa forma, dessa sua forma. É isso. Não é? A única diferença é que a minha intenção ao fazer determinadas músicas não foi a intenção de humor. Agora a pessoa ri. Sei lá, pelo meu jeito, pela minha forma de, sei lá. Ou por essas notícias que você nos traz nas suas letras, que são, assim, às vezes acachapantes, que só o humor consegue dar conta. Uma carrocinha de cachorro quente espia só o vendedor. Olha para um lado, olha para o outro, disfarça, não vê ninguém. Alá, ele tá enfiando a mão dentro da calça, aquela mão que segura o cachorro quente. Alá, ele tá coçando o cu com a mão. Moça, moça, não compra cachorro quente não! Eu sou egresso da música popular. E eu tenho a sensação de que quando eu comecei para me voltar contra a MPB. É uma coisa louca isso, contra a MPB. Por quê? Aquele estado de coisas da MPB, principalmente na segunda metade dos anos 70. Entendeu? Que tipo de MPB que era uma você está falando? MPB que ficou acomodada, entendeu? Ficou assim, uma MPB politicamente correta, ganhando bem. Então a música popular ficou acomodada. Foi dentro dessa perspectiva de acomodação que eu falei, eu vou chutar a porta. Eu entrei para chutar a porta. E aí vem tudo isso que você está falando, dessa poesia bruta, que está na contramão dessa tradição da música popular. Né? E muita gente querendo falar com você. Érico Fonseca, poderia falar sobre seu gosto musical? O que você ouve no tempo livre? Ou prefere não ouvir música? Cara, hoje eu não ouço nada, porque eu ouvi muito. Eu passava no estúdio, passava o dia inteiro no estúdio ouvindo. Eu acho que uma pessoa que trabalhou em estúdio vai entender o que eu estou falando. Hoje, quer ficar só no silêncio, entendeu? Consegue? Consigo. Nossa, Como? Consigo. Como? O silêncio exemplo, é um luxo vou hoje, te explicar. Né? Uma das paixões que eu tenho é pela madrugada. Uma das paixões. Sempre foi. Nas minhas conversas com o Jô, a gente tinha muito essa conversa, porque ele também não dormia tarde, Isso. né? Eu sempre dormi tarde. Cara. Aquela hora que fica... Madrugada. Todo mundo está dormindo e você está maquinando. Exato. É ali que eu gosto de estudar, é o momento que eu gosto de estudar, entendeu? Eu tenho vícios terríveis, né? Conte eu tenho alguns. vícios terríveis. Um dos vícios terríveis que eu tenho, e não assim, eu não aconselho a ninguém ter esse vício. É futebol. Eu sou um apaixonado. Não é que eu sou apaixonado, eu sou doente por futebol. Que tipo de doente? Uma doença assim. Tá jogando Novo Horizontino na televisão. Eu tô vendo, cara. Esse é um vício terrível. Isso é uma doença, cara. Olha o Léo Moura fazendo a infiltração, Ronaldinho tentou o toque, o Léo Moura ganhou, botou na frente o Leonardo Moura, olha o David, cruzou pro David! Eu vou encher o peito para dizer, é o maior inacreditável dos últimos tempos! Olha aqui, Danilo Braga, qual a ligação entre a sua base filosófica e as suas músicas? Eu sou formado em filosofia pela UFRJ, escrevi alguns livros que eu considero importantes,
Por exemplo, eu escrevi um livro chamado Lulismo Selvagem, Sim. que são ensaios políticos. Depois eu escrevi um livro sobre Henry James, um escritor americano importantíssimo, né? E escrevi esse E escreveu livro, esse daqui. Esse livro. Que daqui a sobre pouco eu vou ensaio abrir com sobre ele. a canção brasileira. Ensaio sobre a Skylab, canção. A Melodia Trágica. Uma coisa E é um livro muito pesquisado, muito tempo. Eu sou rato de biblioteca, sabe? Eu vou querer falar dele. Eu vou querer falar dele daqui a pouco. Agora, eu quero ainda ouvir vocês que estão aí, que sabem que para fazer pergunta no Provoca é só colocar a hashtag Provoca nas redes sociais. Kramerzinho, Sky, as drogas estão presentes em seu processo criativo? Não, de forma nenhuma. Minha mente é limpinha. Eu raramente... As pessoas acham que eu fumo tudo. Que eu cheiro cocaína, que eu fumo maconha. Cara, eu não fumo nada. Minha mente é limpinha. E todas as vezes que eu fumei maconha, eu me senti muito mal. Me senti muito mal. Tinha a sensação de perda, ficava meio perdido. Jovem, desde sempre. Eu nunca, a minha mente nunca se deu bem com drogas, entendeu, cara? Nunca se deu bem com drogas. Então, eu sou uma pessoa absolutamente limpa. Mas não adianta eu falar isso. As pessoas acham que eu sou maluco, que eu cheiro tudo, que eu fumo tudo, que eu bebo tudo. Tô com vontade de fazer cocô. Quer fazer cocô comigo? Você usa muito bem as redes sociais, Skylar. É você mesmo? Sou eu mesmo. É mesmo? Sou eu mesmo. Que universo é esse? Como é que você está vendo? Cara, eu sou de rede social, sabe? Eu tenho a impressão que a rede social nasceu comigo, porque foi na época que não existia a rede social, eu já começava a vislumbrar o futuro, quando eu via aquelas salas de bate-papo. Aquelas salas de bate-papo, eu falei, isso daí é uma coisa absolutamente... Sabe, isso aí tem uma consequência, tem uma dimensão futura. Eu previ tudo isso. E você ficava lá conversando conversava, com a galera? Me transformava em mulher, me transformava em tudo, entendeu, cara? Eu ficava fazendo esses travestimentos todos. Ali, a sala de bate-papo me fez vislumbrar o que seria a internet no futuro. E o meu trabalho foi todo voltado para as redes sociais. Eu não tinha gravadora, eu não tinha indústria, eu não tinha ninguém que fizesse marketing para o meu trabalho. Sim. E o que você aprendeu com isso? Se colocando como mulher, o que você aprendeu sobre a natureza humana? A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, rede social para mim é fundamental. E essas pessoas que criminalizam rede social, eu acho assim... Por quê? Porque a rede social fez uma grande revolução. Eu nunca mais vou me esquecer o Chico Buarque, quando ele veio a descobrir, através das redes sociais, pela primeira vez, que muita gente odiava ele. Eu fiquei espantadíssimo. Falei, o que estão falando? Porque o artista, geralmente, ele acha que é muito amado, porque ele anda nas ruas e pensa, bom dia, cheio de carinho. Fica com Deus, aquela história que tem na música. E vai, faz o show, é aplaudido e tal, e ele sai cheio de... Se ele abre a internet, ele é odiado. Ele diz as piores coisas. Antes da rede social, a indústria cultural colocava a estrela numa redoma. Isso, era muito controlado, né? Uma redoma. Então ele não sabia de nada, ele estava lá, é uma estrela. Inatingível, e não ouvia, né? E outra coisa, você falou inatingível. Realmente, a população ficava olhando para a estrela lá em cima, não tinha jeito. O que a rede social fez? A rede social fez isso, ó. Acabou, meu amigo. Acabou. Lógico que na rede social tá cheio de haters. Sim. Eu sou uma das pessoas que mais sofro com haters. Eu sou uma vítima dos haters. Como que? Eles me ofendem o tempo inteiro. E a minha postura, Marcelo, é a seguinte. A minha postura é a seguinte. Eu não discuto. Porque se eu vou discutir com o cara, eu estou dando holofote pro infeliz. Né? Claro. Então, o que eu faço? Eu tenho um instrumento maravilhoso. Eu vou lá e bloqueio. Acabou. Pais, pés, pis, pós, pus.
Pais, pés, pis, pós, pus, a tua paz cheia de pus, os braços, pés cheios de pus, o teu pis, a tua pós. Pais, pés, pis, pós, pus, pás, pus, pés, pus, pis, pus, pós, pus, pais, pés, pis, pós, pus, 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 pus. Eu tenho que avisar para eles que em setembro está chegando Trilogia do Fim. Esse nome aí é você ameaçando uma despedida, você está querendo virar o Orlando Silva, o cantor das multidões. Você lembra que se despedia muitas vezes? É isso, não? Obrigado, meus fãs! Meus fãs! Se vocês quiserem, eu volto, né? Era assim. Não, trilogia do fim. Não, então, Marcelo, desde o início, desde as minhas primeiras músicas, o grande tema do meu trabalho é a morte, né? O grande tema é a minha morte. Se você fizer a fatídica pergunta, eu já sei como é que eu vou responder a tua fatídica pergunta. O grande tema do meu trabalho é a morte, é o fim. Foi desde o primeiro disco até hoje. E essa trilogia está chegando com show que começa pelo Rio, deve avançar e abraçar este país. E pela primeira vez eu lanço 3 discos simultaneamente, 3 álbuns simultaneamente. É um total quase de 50 músicas, né? Por que isso, hein? Porque eu gosto de trabalhar com trilogia, né? Agora, as minhas antigas trilogias, eu lançava o volume 1 e o volume 2 no ano seguinte. Isso. E o volume 2 no ano Skylab, seguinte. né? Hoje a minha vontade era lançar tudo simultaneamente, sabe? Qual é a diferença? 3 trabalhos completamente diferentes. Completamente diferentes um do outro, sabe? Essa questão da contradição é outra coisa fundamental no meu trabalho, sabe, cara? Mas o que você tem a dizer para um mundo, né, que está muito assustado com essa fragmentação, com coisas aparentemente desconexas? O que fazer com esse medo? O nosso país, o Brasil, ele sempre foi um país fraturado. Desde a sua fundação, ele foi um país fraturado. Só que, com o passar dos anos, através das redes sociais, essa fratura ela foi se tornando visível. Ela veio à tona. Né? Então, a gente fica muito assim, apavorados com essa polarização, mas essa polarização, lamento informar, faz parte do DNA desse país desde a sua fundação. Então, eu fico assim, lamentando o espírito feminino das pessoas que ficam, meu Deus, a polarização, que violência. Tal. Esse país é um país violento desde a sua fundação. E como lidar com isso? Saber lidar com isso, sabe? E saber também que a violência, ela faz parte da alma mais profunda do ser humano, né? É possível produzir arte sem violência? É possível produzir filosofia apenas através da contemplação? Né? No próximo bloco, nós vamos falar de pensar como um ato de rebeldia fora de moda, ele está dizendo. Até mais. Torquato Neto, o poeta trágico e rebelde, que foi a alma do tropicalismo, escreveu assim: primeiro passo é tomar conta do espaço. Tem espaço à beça. Antes ocupe, depois se vire. O meu convidado, Rogério Skylab, seguiu o conselho e vem ocupando espaços e se virando desde a década de 80. Como que eu te defino, o Rogério? É um hacker, um pirata, um vampiro, como o Torquato?
É. Qual você prefere? Nossa, sobre Torquato é tão... Cara, eu fico tão... Quando você fala do Torquato para mim... Só para você ter uma ideia, nesse livro eu defendo essa tese. Sim. O Torquato é o tropicalista mais importante. É mais importante que Caetano e Gil. Para tu ver a dimensão, para mim, do Torquato. Torquato é o tropicalista mais importante. Quem é Torquato? Nos conte. Poxa, ele foi um jornalista. Ele tinha uma coluna na última hora, né? Ele tinha uma coluna ali, entendeu? Eu me lembro que muita gente ficava puto com ele por ter uma coluna no jornal. No jornal do Samuel Weiner, um jornal que todo mundo lia. Ele era um influenciador, né, mais importante de sua época. E o pessoalzinho do nicho, porque já tinha um pessoal do nicho, né? Que isso? Tá escrevendo para o jornal grande, cara. Que isso, cara? Mas ele queria isso. Que visão, né? Que visão. E qual a importância, então, dele na sua vida? Não, ele foi um grande poeta e, além de um grande poeta, o mais importante, ele era um pensador. É isso que eu quero dizer, entendeu? Porque você, às vezes, vai encontrar no Brasil, grandes poetas. Por exemplo, João Cabral de Melo Neto era um grande poeta, sem dúvida. Mas que eu saiba, o João Cabral de Melo Neto não produziu muitos livros teóricos, entendeu? A poesia dele, o pensamento podia estar na poesia dele, que era importante, mas ele não produziu muito, ao contrário dos modernistas. Eu valorizo muito os modernistas, muito em função disso. Mário, Oswald, eles eram, além de poetas, romancistas, eles eram pensadores da cultura. Fazedores, pensadores né? da cultura. Eu quero provocadores. Dizer o seguinte, Torquato Neto era um pensador da cultura. Era um pensador da cultura. E esse livro que eu estou aqui em minhas mãos, Skylab, a melodia trágica, o que você traz aqui? Como surgiu esse livro? Eu acho que o nome, a melodia trágica, expressa muito o problema, a tragédia do nosso país. A música popular brasileira, Marcelo, ele, ao contrário das artes plásticas, ao contrário do cinema, ao contrário do teatro, a música popular tem uma relação de osmose com o povo, com o público, com as pessoas, que não tem muito filtro da razão. A arte plástica tem muito filtro da razão. Conceito do trabalho, das artes plásticas, o cinema novo, né? Novelle Vague, o conceito. A música popular não tem muito filtro. Como que é? Como que funciona, então? Aí é o seguinte, pode acontecer, por exemplo, da ideologia se infiltrar muito mais na música popular do que nas artes plásticas, porque nas artes plásticas tem os filtros que não vão permitir. Na música popular está permeado de... Você quer conhecer o Brasil? Você quer estudar o Brasil? Estude a música popular, porra! Um poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia. Resplandente, cadente, fagueira, num calor girassol com alegria. Na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. É bumba, iê, boi, ano que vem, mês que foi. Essa aventura da moderna música popular brasileira tem talvez a palavra que melhor expresse essa aventura é utopia. E aí ela vai se diferenciar da música americana, do jazz americano. Porque a música americana, o jazz americano, ele tem uma realidade, ele se realiza, né? As escolas americanas ensinam música desde pequenininho. Então não existe muito a ideia de gênio. Você vai ser um grande músico porque o Estado... Você vai ser treinado. O Estado investiu na música, você vai aprender música e normalmente você vai se tornar um grande músico, não é um gênio. Aqui precisamos de Hermeto Pascoal para ser gênio, porque o Estado não investiu. E o que há de trágico nisso, então?
a falta de investimento do Estado e você tendo que se virar, você tendo que sublinhar o dom. O dom passa a ter mais importância do que qualquer outra coisa. O gênio é muito importante. Você, às vezes, vê alguns músicos brasileiros aí que se colocam na configuração de gênio. De gênio. Eu sou um gênio. Mal sabe ele que isso é uma tragédia. É uma tragédia. E Isso é agora uma você está tragédia. falando, eu estou pensando no futebol. A gente tem essa necessidade, né, de gênios. Aí quando o Neymar não joga, o Brasil não joga. Não é isso que rola muito aqui? Ouvi agora, recente, uma música sua que para mim é fundamental na sua discografia. Eu quero saber quem matou. Eu quero saber quem matou Tom Zé. Eu quero saber quem matou Walter Franco. Eu quero saber quem matou Jorge Maltner. Eu quero saber quem matou Jacques Macalé. Eu quero saber quem matou Arnaldo Antunes. Eu quero saber quem matou Lobão. Eu diria para você que talvez a escolha não foi muito consciente, mas depois eu comecei a perceber isso, que a escolha se deva ao fato de que eles não ficaram presos apenas à música. Eles se voltaram a outros, né? Arnaldo Antunes, a poesia, né? O Fausto Fawcett, a ficção dele importantíssima. Um outro compositor que poucas pessoas falam e que eu resgato ele é Luiz Capucho, um compositor de Niterói, niteroiense, que ele tem uma obra ficcional refinadíssima, além de músico e compositor, está ligado à literatura, entendeu? Zé Agripino, que produziu uma literatura pequena, mas refinada, lugar comum, lugar público, e Panamérica, dois romances importantíssimos, fundamentais mesmo, é verdade. Entendeu? E que não é muito valorizado pelo cânone da literatura. Não é. Se você for estudar literatura, provavelmente você não estudará não vai passar o Agripino, é verdade, o Panamérica do Agripino. Será que essa é a sua grey, como a gente falou no começo? É a sua turma? Todos esses, apesar de serem meio malditos, todos eles quiseram conversar com o grande público. Todos. Né? Torquato tinha lá a sua coluna no grande jornal, né? O Fausto Fawcett teve um programa na Band com aquela mulherada que cantava junto, não é? E que fez shows gigantes, né? Com aquela estética e tal. O Arrigo fez um show só de Roberto Carlos. Carlos. O grande sonho do Arrigo, como de toda a vanguarda paulistana, era o Itamar falou, vou cantar a televisão, vou cantar. Era realmente a televisão. Itamar Assunção. Eu ia falar do Franco, olha aqui, mas o Franco deve estar por aqui, em algum lugar, né? Mas o Itamar Assunção é outro cara fundamental. E eles tinham esse grande problema. Eles estavam colocados numa posição de nicho, mas eles queriam a massa. Entendeu? Todos eles. Cantei ponto de terreiro agora. Eu quero cantar na televisão. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, MTV. TV a cabo, via satélite, TV paga, olha, qualquer TV séria. Você sofre preconceitos, às vezes, por falar uma coisa? Eu acho o seguinte, eu estou aqui conversando com você, numa rede aberta. Pública. O que eu falar aqui para você, eu vou responder. Declaração minha, pessoal. Eu vou responder pelo que eu estiver falando. Aí eu tenho que ter responsabilidade pelo que eu estou falando. Isso.
Na arte não existe isso. Na arte você fala. Na arte é a liberdade absoluta. Absoluta. Então, se tem um comediante que é antiético, fala umas besteiras, antiético e tal, você pode não gostar daquilo. Eu não vou prestigiar, eu não serei público daquilo. Mas eu não posso criminalizar aquilo. Sim. Vocês vão saber que a fofoca pode ser um vírus. É um vírus. É um vírus. A Aedes, a fofoca. São mosquitos que pique, você começa a falar mal, né? Alguns comediantes lamentam, né? Às vezes não poder fazer piada. O mundo tá chato. Isso é preguiça, é acomodação, ou o mundo tá chato mesmo? Não. O perigo é essa camisa de força da ideologia, do identitarismo. É um perigo isso. O identitarismo, para mim, me provoca um pouco de ojeriza, entendeu? Explica o que é isso. O identitarismo, para o nosso país, ele foi fundamental em função da grande injustiça social. Esse primeiro ponto. Então, todas as políticas identitárias, eu sou todos a favor de todas elas. Questão do preto, do LGBTQIA+, do feminismo, todos. Tem que fazer isso mesmo. O nosso país é um país injusto. Injusto, entendeu? violento, tem que fazer né? isso. Criminoso, né? Essa é a primeira etapa. Segunda etapa é a camisa de força. E acho que os comediantes não têm que se comportar com isso, não. Muitos não se importam. Não se importam. Falam, segue. E casa cheia. Isso, casa cheia. Exato. Eu fui no Fritada. Eu fui no Fritada. Eu sou um pesquisador. Eu sou pesquisa de campo. Eu fui no Fritada, cara, e fiquei impressionadíssimo. É maravilhoso. Como tem um público deles, público cheio, entendeu, cara? Sabe o que eu achei legal? Naquela época você ficou muito famoso porque você avisou o Monark que as coisas que o Monark falava ia dar merda uma hora. Agora você pensa o quanto que você tem que ser idiota pra voz da razão ser o Skylab. Se o artista não sabe conviver com crítica negativa, bye, vai fazer outra coisa, porra. Ele está exposto num ambiente de rede social que tem todo mundo, tá todo mundo. Ele não está mais cercado de amiguinhos. Então ele tem que saber compreender que ele pode receber crítica negativa. Ele tem que aceitar, cara. Ele tem que saber conviver com isso, cara. Eu nunca entendi essa coisa muito... assim, sensível, vamos chamar assim, que não tem nada de sensível, né? Porque a sensibilidade te permite ser flexível, entender que alguém está falando de você, mas não é sobre você, é sobre o que você pensa. Exato. Qual o problema que a gente tem? Então, o conselho que eu dou a esse sujeito é: ou você vai tratar num consultório psicanalítico esse problema teu, ou então, meu amigo, abandona a arte, porque a arte é exposição para todo mundo, cara. Rogério, olha quantos ensinamentos você está trazendo aqui hoje na TV Cultura. É o lugar ideal para você estar aqui conversando. Até agora eu conversei com o Super-Homem. No próximo bloco é a vez do Clark Kent. Eu vou revelar a identidade secreta de Rogério Skylab. Filho de uma dona de casa e um advogado no Rio Comprido, bairro de classe média carioca, o menino cresce, estuda, passa num concurso e hoje é aposentado depois de 28 anos como servidor do Banco do Brasil. Casado há décadas com a mesma mulher. Eis a biografia de um sujeito careta chamado
Rogério Teixeira. Mas E é mesmo. esse é o Clark Kent, né, Rogério E Skylab? é mesmo, é isso mesmo. O meu convidado está aqui, é o Rogério Skylab. Rio Comprido, deixa eu fazer alguns reparos. Explique. Rio Comprido é uma classe média baixa. Baixa. Né? Não pensa você Na que época a que Bossa você Nova estava nasceu em Ipanema, em Copacabana, né? Ipanema, por ali. É diferente. Rio de Janeiro, Rio Comprido é terra de Roberto Carlos, na sua origem, sim. Jorge Ben, Tim Maia, Tim né, que Maia, circulava. era essa turma, era uma turma O mais... Ivan Lins estava um pouco ali perto da Tijuca. É mais Praça Sans Penha. Praça não é a mesma Sans Penha, coisa, não é a mesma coisa. Que memórias que você guarda dessas ruas do Rio Comprido? Nossa. Pequeno Skylab. Nossa Senhora. Pequeno Rogério Teixeira. Nossa Senhora. Eram duas coisas, Marcelo, que eram muito fortes da época. Era futebol e escola de samba. Eu, com 5 anos, vi o Jorge Ben desfilando no Salgueiro. Né? Salgueiro, para mim, é uma escola... E era futebol, cara. Eram as duas coisas, entendeu? Eu vivia, na minha infância, jogando bola, cara. Pelada na rua. Numa rua de paralelepípedo. Sabe quem morava na minha rua? Quer dizer, morava na minha rua, não. Estava sempre na minha rua, Tim Maia. Só que o Tim Maia era mais velho do que eu. Então estava eu lá jogando bola sozinho, o muro na minha casa, no quintal da minha casa. Aí passava pelo portão e falava, Roger! Roger! Era quem? Era o Tim Maia. Você jogava em que posição? Você chutava a bola. Eu chutava a bola. Eu nunca fui um craque, entendeu? Se eu fosse um craque, eu certamente seria um jogador de futebol, porque eu era tão apaixonado. Mas assim, eu ia ao Maracanã com 5 anos de idade, cara. É assim O Maracanã mesmo. era o quintal da minha casa, assim, com 5 anos de idade. Eu fui muito ao Maracanã. A emocionante chegada do Papai Noel em helicóptero e a sua descida fez vibrar milhares de crianças que superlotaram o estádio do Maracanã. Você é o único artista da família. Sou. Irmão juiz, irmã professora, É. a outra já falecida era médica. Isso. O que aconteceu? Você foi uma mutação genética? Eu acho que a arte tem que ser uma mutação assim, genética. Eu não acredito muito em filho de artista, não. Entendeu? Eu não acredito, não. Por quê? Filho de artista não vai começar a ter problemas psicológicos, Sei. não vai conseguir chegar no nível do pai, entendeu? Então a gente Está acontecendo muito, né? Muito. Vai meio no automático. Acontece muito isso porque o Brasil é um país das famílias. Seja da família política, dos políticos, dos filhos dos políticos, seja dos artistas. E o que isso causa para o próprio artista ou para a arte brasileira? Pois é, isso causa uma propriedade privada, né? Vamos privatizar. E isso aí começa a criar todos os problemas que você possa imaginar. O privado passa a ser mais importante que o público. E a arte não é privada, né? Exatamente. Ela é jogada ao vento, né? Ela tem que chegar nas pessoas. Pois né? Mata-te de passarinho, mata-te de passarinho, mata-te de passarinho, mata-te de passarinho. O Rogério, você quando criança matava passarinho? O negócio é o seguinte, vem de um velho hábito dos italianos, da família italiana, de matar passarinho. Antigamente podia-se caçar passarinho. Eu peguei E essa eu época. comi muito passarinho ensopado, pardal ensopado. Minha Pardal? mãe fazia um pardal ensopado que era um negócio gostoso para danar, cara. E eles matavam e traziam. Porque nessa época eram crianças, eu era criança, nessa época estava liberado, você podia Não, caçar. Eu Entendeu? participei disso daí. Mas pardal é a primeira vez que eu estou ouvindo alguém que comia pardal. Pardal, Não muito é? gostoso. É mesmo? Muito gostoso. Pequenininho. Ensopadinho, pequenininho. É que nem frango a passarinho. É que nem frango a passarinho. Eu tenho essa memória na minha infância, muito forte isso. Era que nem frango a passarinho. Você, para mim, sempre foi assim, uma alma de paulista, underground, que caiu fora do ninho,
Você se sente assim, não? Eu não me sinto muito bem assim, não. Eu não me sinto muito bem assim. Você sabe por quê? Porque, contraditoriamente, eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Claro. Não, e no Rio... E a minha música só poderia ser de um carioca. Você tá me entendendo? Um paulista não ia fazer essa música que eu faço. Não ia fazer. Por quê? O São Paulista, de muitos caras contemporâneos, que fazem um samba contemporâneo e tal, tem uma certa tristeza, uma certa melancolia. O meu trabalho não está ligado com a melancolia. O meu trabalho é vivo, é de uma força, entendeu, cara? De uma ironia, de uma inteligência, e de uma ousadia mesmo com o erotismo, né? Exatamente. Falar explicitamente. Explicitamente. Coisa que nós carecemos aqui na Pauliceia, né? Agora, como que um cara underground, você é um cara underground, trevoso, um cara que não é um cara solar como a gente imagina um carioca. Como que convive? Como que você convive com isso? É engraçado isso, porque você está falando essas coisas, cara, e eu, quando tomei posse no Banco do Brasil, eu fui locado no Mato Grosso do Sul. E morei ali perto de Campo Grande, no capital do Mato Grosso do Sul. Morei numa cidade chamada Maracaju, perto de Ponta Porã, ali perto da fronteira. E tinha muito paulistano ali, que também eram locados para lá, no interior de São Paulo. Sim, eles não conseguiam entender que eu era carioca. Eles não conseguiam entender por causa dessa coisa de solar que você está falando. Como é que é Eles não possível? conseguiam entender que eu era carioca. Não, você não é carioca, você não é carioca. Cara, e mal sabem eles que hoje eu posso dizer, eu sou essencialmente carioca. Eu lembro de uma vez que eu fui ver um show seu, que eu creio que foi na Lapa. E eu estava numa muito má e maravilhosa companhia. O Lobão me levou no seu show. E eram uns andaimes, era gente muito interessante. Que lugares é esse que você foi escavando? Ali provavelmente foi o Odisseia. É um lugar chamado Odisseia, que fica na Rua da Lapa, muito pertinho do Circo Voador. Muito pertinho do Circo Voador. Ali eu fiz vários shows ali. E é um lugar pulsante há muito tempo, aliás, aí sim, desde o século XIX e XX. Da Lapa, né? A Lapa, E ao mesmo tempo, muito, assim, muita gente na rua, mas tem uma violência também. Tem uma violência. E tem uma decadência permanente, né? E um charme também, né? A decadência é a palavra mais importante. E era o lema do meu programa Matador de Passarinho, era decadência. Eu queria conversar sobre a decadência, entendeu? Qual a importância da decadência? Nossa, a decadência é antiprogresso, né? Entendeu a diferença do antiprogresso? Porque a ideia do progresso é justamente isso, né? Você está seguindo as ideias, as últimas ideias. Por exemplo, hoje, inteligência artificial, né? Das empresas que estão crescendo, né? E com aquela política do pessoal, né? E tal, com uma coisa estranha. A decadência vai contra isso, né? Vamos fazer uma playlist de livros aqui para os jovens que estão te vendo? Será que eu vou ter memória para isso? Você pode fazer 3. Você pode falar o nome e uma... Por que você está indicando ele? Bom, eu vou indicar A Soberania, de Jorge Bataille. Para mim, o autor mais importante, que é o que eu venho lendo. Não sei se eu vou ter saúde para escrever um livro sobre ele, mas é o que eu mais venho pesquisando. Antônio Tabucchi, Noturno Indiano. Me veio à cabeça agora. É um autor italiano, muito interessante. Ele escreve uma ficção, ele escreve livrinhos pequenininhos, ficcionais, sabe? Antônio Tabucchi. Eu gosto muito desse italiano. Gosto muito. E tem que falar outro, porque eu tenho que falar dele, porque eu escrevi um livro sobre ele, né? E eu dediquei muitos anos da minha vida sobre ele. É o Henry James, né, cara? Henry James, que é um mestre. Qual o livro dele? Pode botar aí A Taça de Ouro, né? Um grande livro. Daniel Viol. Rogério, tem uma coisa de rebeldia adolescente bem presente na sua obra. Como convivem os Rogérios hoje, a criança, o adolescente, o adulto,
o experiente? Como foi a transição adolescente-adulto? Tudo para mim foi tardio. Até para fuder foi tardio. Foi tudo tardio. Até para fazer música foi tardio. Eu entrei na música tardiamente. Tudo foi tardio, entendeu? Isso foi bom. Até mesmo para bater punheta foi tardio. Foi tudo tardio, cara. Entendeu? Por que que é bom? Isso às vezes é bom, porque eu acho que pode sobreviver, pode estender até você Sei. ficar mais velho. Sei. Né? Isso é bom, cara. Então, para mim foi tudo tardio. Tudo tardio. O sexo te assustou tardiamente chegar? Não. Não, nem um pouco. Eu conheci o sexo pela primeira vez da forma mais tradicional, mais banal que pode existir. Eu fui num rendezvous e transei com uma mulher. Olha Foi isso só. que aconteceu. Essa é a época da gonorreia. A gonorreia, tive muita. Teve? Tive muita gonorreia. Aí você tomava a injeção, no dia seguinte acabava. Era impressionante. Era um milagre. Era um milagre. Hoje as pessoas, a nova geração, acho que não conhece a gonorreia, acho que não deve conhecer, não. Né? As doenças transmissíveis até pode existir, mas a gonorreia era mais popular na época. Eu me lembro que todos os meus amigos tinham gonorreia. E tinha uma coisa romântica, assim, né? Significava que você está chegando numa nova fase da sua vida. Eu tive muita gonorreia na época. Carlos F. pode nos dar atualizações sobre sua vivência alternativa, ele diz, na sexualidade? Na sexualidade? Você tem vivências alternativas? Tenho, eu tenho taras. Sim. E aí o pessoal na internet começa a cacetar, a inventar coisas. Que você é um depravado. Eu acho que no imaginário nosso, é por isso que eu falo da arte, o imaginário nosso tem que ser livre. Livre. Não pode ter barreiras, entendeu? Então eu tenho uma porção de taras. Né? A tara, para mim, é fundamental, entendeu? Eu tenho até um poema que eu vou falando isso. No início, eu fumava muito cigarro. Aí eu resolvi fumar maconha para parar cigarro. Aí, para parar a maconha, eu resolvi tirar e fui aumentando cada vez, até chegar na hora da morte. Eu me acostumei à morte. Então, são taras o tempo todo, né, cara? São obsessões, taras. Eu acho que a arte está ligada à obsessão também. Ô, gente boa, ô, gente boa! Ô, gente boa, ô, gente boa! Tem cigarro aí? Cigarro! Tem cigarro aí? Qual o segredo de um casamento duradouro? Você vai entregar essa? Eu entrego. Eu sou casado com a minha mulher durante a minha vida toda. Eu sou casado com a literatura a minha vida toda. Sim. Eu sou casado com a música a minha vida toda. Então eu sou uma pessoa fiel, absolutamente fiel. Eu sou eterno, sabe? Nesse sentido, eu penso até numa espécie de eternidade, entendeu, cara? Eu acho que podem vir mudanças dentro dessa coisa, lógico. Não é uma coisa fixa. Não é fixo, não é? Mas eu acredito na eternidade, na literatura, entendeu? A minha paixão por bibliotecas é eterna. A minha paixão por livros. Como que você e a Solange se conheceram? Na música. Na música? Ela foi ver um festival e a partir daí, no interior de Minas, eu estava tocando com a minha banda e a partir daí a gente começou. Né? E até hoje, está até hoje. Eu não posso esquecer do Henrique Trombini. Skylab, você acredita em Deus? Não acredito em Deus. Não acredito numa boa. Não acredito em Deus. Eu acredito na vida, acredito, sabe? E acho que a questão do Big Bang, essas coisas todas, eu acho que são mutações do acaso, da matéria, entendeu? Não tem uma explicação lógica para isso. E não acredito em Deus, e acredito no acaso. Acredito no acaso, acredito no acaso. Rogério Tolomei Teixeira. O que é a vida? Eu ia dizer que essa pergunta vem desde o Bujanra, né, claro. Cara? O que é a vida, né, cara? Eu já pensei tantas vezes nisso, cara. Eu já pensei que a vida é o verbo fuder no infinitivo. Né? Eu já pensei em tantas coisas. Pensei até que eu ia te responder hoje que a vida é a morte.
né? E eu acho que também é isso. Mas eu acho que a vida é o acaso. Rogério Skylar. Que acaso é esse, hein? Porra, cara. E você sabe que eu fiquei feliz de saber que você foi a um show meu na Lapa. Eu fui num show feliz, seu na Lapa Raiz, Cara, não é, Lapa não é Raiz. essa Lapa É, agora não, do Instagram, Não. né? É, Lapa Raiz. E Porra. ali está o Brasil. Caralho. E quem me levou foi ele, o Lobão, nosso amigo, que faz tempo que a gente... Vamos mandar um beijinho pra ele? Quer mandar um recado pro Lobão? Lobão. Ele vai interpretar isso.